Sobre Dudu. Hoje ele fez um treino na Toca, no mesmo horário de todo mundo, mas obviamente não foi o treino com o grupo, até porque ele ficou fora aí dos últimos treinos, desde que ele foi cortado do jogo diante da equipe do Vasco. E a informação é, o Dudu volta a treinar. O Dudu vai voltar a jogar? Essa é uma resposta que ainda temos que aguardar. Isso é uma incógnita. O que aconteceu? Teve a reunião realmente, e até ter esta reunião, as partes foram oferecendo o Dudu aí no mercado. Dizem até que o Atlético Mineiro se animou, eu não consegui confirmar essa informação. Outros clubes não se animaram, e aí a gente pode colocar Botafogo, Grêmio, e com isso houve uma dificuldade para se acertar uma saída, vamos dizer, amigável do Dudu. Porque se fosse uma saída amigável, isso já teria acontecido. E aí, o Cruzeiro, obviamente, a janela fechada é o primeiro ponto, sem interessados concretos para alguma situação de saída que seja favorável ao Cruzeiro. O que seria isso? Não ter que pagar nada. O contrato é longo. O Dudu também, no direito dele, assinou um contrato, o Cruzeiro topou, ninguém colocou faca no pescoço do Cruzeiro para fazer um contrato, o Cruzeiro fez, o Dudu assinou e ele tem o direito de querer o que está no contrato. Isso é absolutamente normal. O Cruzeiro não ia assumir esse prejuízo de se pagar um valor alto para ter o Dudu fora, para acertar uma saída do atleta através de rescisão. E aí a definição foi, o Dudu treina normalmente na Toca da Raposa 2, se vai para jogo é outra história. Acho inclusive que para esta quinta-feira está fora, mais do que normal também essa questão, e os próximos passos a gente precisa aguardar. Dá para cravar que a situação está totalmente solucionada? Não dá. Por isso, a gente precisa aguardar os próximos capítulos. A preparação foi encerrada hoje na Toca da Raposa 2, concentração. Vamos ver aí o que fará o técnico Leonardo Jardim para este compromisso. Uma tendência de que ele deu uma rodada em alguns atletas, aqueles que estão mais desgastados em relação ao jogo de domingo, por exemplo, né? Porque o campo lá em Uberlândia é um campo mais pesado, e pensando também no duelo com o Flamengo. O Flamengo, por exemplo, vai jogar nesta quinta, mas está preservando aí um monte de jogador, Alexandro, De La Cruz, também Arrascaeta, Pedro. Essa turma não vai para o jogo, hein? Flamengo que lidera aí o Campeonato Brasileiro e mesmo assim, hein, tem preservado jogadores Rossi, Alexandro, De La Cruz, Arrascaeta e Pedro. Claro que o elenco do Flamengo, né? Você pode preservar todo mundo, que ainda vai ter um dos melhores times aí do futebol brasileiro. O Cruzeiro teve o Dudu treinando hoje na Toca da Raposa. O acompanhamento desde o início da manhã, a gente trazendo as informações, isso na hora do almoço, até à tarde também, quando participamos do Chamada Geral, estava nessa com o Henrique André, porque o assunto também caminha um pouco para o Atlético, né? A verdade, Cirilo, é que a intenção até do Leonardo Jardim colocar o Dudu para treinar é até evitar, né, que o Cruzeiro tivesse aí uma rescisão contratual, pudesse perder uma grana aí com esse jogador, o contrato até dezembro de 2027. O Cruzeiro já investiu em luvas, tem um salário também considerado até alto aí para os padrões do futebol brasileiro, mas aí o Dudu não tem culpa disso, né? O trabalho dele tem essa bonificação, tem esse valor que está agregado ao tudo que ele representa no futebol brasileiro. Sinal marcou 6h45, mas a verdade é essa. O Cruzeiro colocou novamente o Dudu para treinar. Agora, Pansieri vai ser relacionado para o jogo contra o Vila Nova? Essa é a pergunta, né? Será que ele vai participar dessa concentração do Cruzeiro? A verdade, Cirilo, que dentro desse quebra-cabeça, uma situação também importante que apuramos e antecipamos aqui na Itatiaia, o valor da multa é 60 milhões.
Quem cuida da carreira do Dudu, né? O representante do jogador André Cury, que chegou ontem e se reuniu com o Cruzeiro, né? Com o Pedro Júnior, com o Alexandre Matos. Eles até propuseram fazer um pagamento aí, receber um pagamento na metade, né? Desses 60 milhões. Vamos colocar 28 milhões, 30 milhões. E a informação que eu tenho é que foi rechaçado pelo Cruzeiro. Falou que esse valor o Cruzeiro não paga para rescindir com o atleta, ô Cirilo. Não é um dinheirinho, né? Não é um dinheirinho. O Ale, tem até uma matéria, né, Pansieri, também explicando no nosso site. É importante destacar que você falou de relacionar, por exemplo. Se o Dudu entra em campo na Copa do Brasil, ele não pode jogar por outro time. Exato, isso pesa também. Porque esse ano passado não podia jogar fase nenhuma. Se você jogasse uma fase, qualquer que seja, por uma equipe, você não poderia jogar por outra equipe em nenhuma outra fase. Para essa temporada mudaram o regulamento e colocaram que você não pode jogar por duas equipes, por uma equipe diferente, digamos assim, desde que você não tenha atuado por essa primeira equipe a partir da terceira fase. Ou seja, jogou as duas primeiras fases apenas, você estaria liberado para jogar a Copa do Brasil em outras fases por outra equipe. Como o Cruzeiro não jogou as duas primeiras fases, o Dudu não pode jogar agora a terceira. Já configuraria isso aí. Então, Copa do Brasil, se ele joga contra o Vila, fim de papo para jogar por outra equipe. Na Série A ele tem 5 jogos, né? Tem. Então pode jogar mais um. Mais um ele pode. O 7º não pode. Não pode completar 7 jogos. Não poderia completar 7 jogos. Ou seja, ele poderia jogar contra o Flamengo. Mas depois não. O Ale, não acho que faça qualquer sentido o Dudu entrar em campo antes de resolver completamente essa questão burocrática. E nem é essa a ideia do Cruzeiro, né? Com certeza. A ideia do Cruzeiro é tentar minar as forças do Dudu, fazendo com que ele se apresente, com que ele treine, eu acredito que em separado, que ele tenha os horários fixos, que ele fique ali escanteado até ele abrir mão de algumas coisas, né? Inclusive desse valor aí que foi citado pelo Pansieri. Então agora é uma queda de braço, para ver até onde o Dudu aguenta, até onde o Cruzeiro vai, para ver o que pode ser feito para que todos os lados, né, não sejam tão prejudicados. Agora, uma coisa que eu quero destacar, que eu acho que é o mais importante dessa história toda, é que quem fez essa multa contratual, e aliás tem outras multas aí que já foram especuladas, inclusive de comissão técnica, de dirigente, mas quem está fazendo essas multas precisa ganhar um Oscar, hein? Porque não é qualquer cara que faz uma multa, não só essa, hein? Mas é multa com esses valores, assim, né? O contrato já é um contrato que é gigantesco, o melhor contrato da vida do Dudu. Ele não vai encontrar um contrato parecido com esse aqui no Brasil. O Dudu tem 33 anos, contrato até dezembro de 2027, multa rescisória de 60 milhões de reais. É uma loucura. Nós estamos ficando malucos. É uma loucura. Para um jogador, inclusive, que eu considero ainda um jogador valioso do ponto de vista técnico, mas que vinha de uma lesão muito grave, que ele ficou sem jogar praticamente 1 ano. Quando voltou, teve dificuldades, inclusive de relacionamento com o treinador, com a presidenta, enfim. Mas quem fez essa multa quem fez essa multa não gosta do clube. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.